A pressão alta, traiçoeiramente apelidada de assassina silenciosa, merece esse sinistro título. A ausência de dor e sintomas evidentes a torna especialmente perigosa. Em muitas pessoas idosas, ela se desenvolve gradualmente, como uma sombra, se aproximando sorrateiramente até que um evento grave, como um derrame ou ataque cardíaco, revele repentinamente sua presença. Mas o que a torna ainda mais perigosa é a facilidade com que se negligenciam os hábitos diários que contribuem para o seu desenvolvimento. Todos os dias, decisões aparentemente insignificantes, escolhas alimentares, nível de atividade física, formas de gerenciar o estresse, têm um impacto muito maior na pressão arterial do que se pode imaginar. O paradoxo é que muitas pessoas, com mais de 50 anos, à primeira vista, fazem tudo certo. Elas tomam regularmente os medicamentos prescritos, consultam médicos para exames preventivos e se esforçam para manter um estilo de vida ativo. No entanto, em sua rotina diária, escondem-se pequenos erros, muitas vezes imperceptíveis, hábitos que parecem inofensivos, mas que contribuem constantemente para o aumento da pressão arterial ou impedem a eficácia do tratamento. E, infelizmente, se ninguém chamar a atenção delas para esses fatores, eles continuam a agir descontroladamente, exercendo uma pressão constante e imperceptível sobre o coração, o cérebro e todo o sistema circulatório. É por isso que é tão importante entender esse problema. O objetivo não é cansar com terminologia médica complexa ou causar sentimento de culpa por erros passados. Pelo contrário, a tarefa é trazer clareza, lançar luz sobre os erros mais comuns que as pessoas idosas cometem em relação à pressão arterial e oferecer mudanças simples e práticas que possam realmente fazer a diferença para melhor. Independentemente de você estar lutando contra a hipertensão há muitos anos ou apenas começando a prestar atenção aos seus números, esta informação pode ajudá-lo a retomar o controle de sua saúde de uma forma que pareça viável, inspiradora e sensata. Afinal, controlar a pressão arterial não é apenas controlar os números na tela. Trata-se de permanecer ativo, pensar com clareza, dormir bem e desfrutar com confiança cada dia da vida. E tudo isso começa com o conhecimento do que evitar e o que fazer em vez disso. Prepare-se para conhecer o primeiro erro comum relacionado à pressão arterial e comece a construir uma base mais sólida e estável para a saúde do seu coração, implementando um hábito sensato de cada vez. Fique conosco para descobrir quais passos são necessários para garantir uma vida longa e saudável. O primeiro erro grave na luta contra a hipertensão é a tomada irregular ou incorreta de medicamentos. Os fármacos prescritos pelo médico são uma ferramenta poderosa para controlar a pressão arterial, mas sua eficácia depende diretamente da adesão ao regime de dosagem. Infelizmente, um erro bastante comum entre as pessoas idosas é pular a tomada de medicamentos, alterar o horário da tomada ou interromper o tratamento por conta própria, sem consultar um especialista. Tal comportamento, que parece insignificante, pode levar a sérias consequências para a saúde a longo prazo. As razões para tal negligência com o tratamento são diversas. Esquecimento, falsa sensação de recuperação, preocupações com efeitos colaterais ou aversão a depender de comprimidos. Tudo isso pode levar uma pessoa a violar as prescrições médicas. A tentativa de economizar, dividindo os comprimidos ou tomando-os em dias alternados, também é uma prática perigosa. Tais decisões, ditadas por boas intenções, são repletas de saltos imprevisíveis na pressão arterial, que criam uma carga adicional sobre o coração e aumentam o risco de desenvolver derrame, insuficiência renal ou insuficiência cardíaca. É preciso entender que a dosagem dos medicamentos para baixar a pressão arterial é selecionada individualmente para cada paciente. O objetivo do tratamento não é apenas reduzir os números no tonômetro, mas garantir a proteção de todo o sistema cardiovascular.
A tomada irregular de medicamentos leva a aumentos súbitos e descontrolados da pressão arterial, que podem ocorrer assintomaticamente, mas ao mesmo tempo causar danos irreparáveis às artérias e aumentar a carga sobre os órgãos vitais. A ausência de sintomas evidentes muitas vezes leva os pacientes a não perceberem a gravidade da situação até que ocorra uma crise. É importante lembrar que os medicamentos para a hipertensão nem sempre causam uma sensação de melhora imediata no bem-estar, ao contrário de alguns outros medicamentos. Isso pode criar uma falsa impressão sobre sua insignificância. No entanto, por trás da aparente ausência de efeito, esconde-se um trabalho importante para reduzir a carga sobre o coração, melhorar a circulação sanguínea e prevenir complicações perigosas. A notícia otimista é que este erro pode ser completamente eliminado. Transformar a ingestão de medicamentos em uma parte integrante da rotina diária e não em uma escolha aleatória é fundamental. Recomenda-se tomá-los em horários rigorosamente definidos todos os dias, utilizando todos os tipos de lembretes, sejam eles organizadores de comprimidos, alarmes sonoros ou listas de verificação personalizadas. Em caso de esquecimento de uma dose, é terminantemente desaconselhado dobrar a dose seguinte sem consultar previamente um médico. É necessário contatá-lo imediatamente para obter aconselhamento qualificado. Quaisquer efeitos colaterais que surjam devem ser comunicados sem demora. Frequentemente, existem medicamentos alternativos ou possibilidades de ajuste de dosagem que podem melhorar o bem-estar sem comprometer a saúde cardiovascular. Além disso, em nenhuma circunstância se deve interromper o uso de medicamentos que estabilizam a pressão arterial apenas com base na normalização dos indicadores. Em geral, isso indica a eficácia da terapia em curso e não um motivo para sua interrupção. Antes de fazer qualquer alteração, mesmo que mínima, é necessário consultar o médico assistente. Até mesmo ajustes insignificantes no horário da ingestão ou na dosagem podem afetar a eficácia do medicamento. Não seria demais discutir com o médico questões de acessibilidade aos medicamentos. Muitas pessoas idosas, na ânsia de economizar, são forçadas a estender as receitas, mas muitas vezes existem análogos mais acessíveis, descontos ou programas de apoio que podem aliviar o fardo financeiro. Cuidar da própria saúde vale a pena discutir essa questão. O controle da pressão arterial é uma tarefa de longo prazo que exige atenção constante, mas que, em última análise, leva a uma melhora no bem-estar, estabilidade e tranquilidade. E tudo começa com a consistência. Um comprimido, um dia, uma decisão ponderada de cada vez. Seu coração conta com sua adesão ao curso escolhido e seu futuro também. O segundo erro comum é o consumo de sódio oculto. Mesmo que você não abuse do saleiro durante as refeições, isso não significa que você evita o consumo excessivo de sódio. De fato, a maior parte do sal que entra no organismo de uma pessoa idosa não está no que é adicionado à comida a gosto, mas sim oculto dentro dos produtos que consumimos diariamente. Um dos erros mais comuns e subestimados no controle da pressão arterial é a subestimação da quantidade de sódio que entra nos alimentos. O consumo excessivo de sódio está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial. O sal faz com que o corpo retenha líquidos, o que leva a um aumento do volume de sangue nos vasos e cria pressão adicional nas paredes das artérias. Com o tempo, isso leva ao desgaste do músculo cardíaco e pode provocar derrame, infarto, lesão renal e outros problemas de saúde graves. No entanto, como essas consequências se desenvolvem gradualmente e de forma imperceptível, é fácil ignorá-las e ainda mais fácil esquecer onde exatamente o sal está escondido. As prateleiras modernas das lojas estão repletas de produtos que escondem em si uma quantidade excessiva de sódio. Produtos embalados, sopas enlatadas, todos os tipos de molhos, alimentos congelados pré-cozidos, produtos de panificação
iguarias de carne e até mesmo produtos comercializados como saudáveis, como molhos para saladas sem gordura ou biscoitos integrais, geralmente contêm doses significativas desse elemento. O sódio é usado não apenas para melhorar as qualidades gustativas, mas também como conservante, prolongando a vida útil. Muitos produtos rotulados como leves, dietéticos ou saudáveis para o coração podem conter uma quantidade maior de sal para manter o frescor e a atratividade do sabor. Com o consumo regular desses produtos, o sódio tende a se acumular no corpo. Esse problema é especialmente relevante para pessoas idosas. Com o passar do tempo, os rins perdem sua eficácia na filtragem do sódio e o corpo se torna mais suscetível aos seus efeitos. Mesmo o consumo moderado de sódio pode provocar um aumento mais significativo da pressão arterial do que em anos mais jovens. Além disso, aumenta a retenção de líquidos no corpo, o que pode agravar condições como inchaço nas pernas ou insuficiência cardíaca congestiva. O primeiro passo para resolver esse problema é estar ciente de sua existência. É necessário estudar atentamente os rótulos dos produtos, prestando atenção não apenas ao teor de calorias ou gorduras, mas também à quantidade de sódio. O consumidor ficará surpreso ao descobrir onde exatamente esse elemento está escondido. Uma porção de sopa enlatada pode conter mais da metade da dose diária recomendada de sódio. Até mesmo uma fatia comum de pão ou uma porção de cereais podem contribuir significativamente para o consumo geral de sódio se consumidos regularmente. Sempre que possível, deve-se dar preferência a produtos com baixo teor de sódio, menos de 140 mg por porção, ou sem adição de sal. Existem também medidas práticas que podem mudar significativamente a situação. Recomenda-se lavar feijões e vegetais enlatados com água para remover o excesso de sódio. Deve-se optar por produtos frescos ou congelados sem adição de molhos. Cozinhar em casa permite controlar os ingredientes e evitar a adição excessiva de sal. Para dar um sabor rico aos pratos, podem ser usadas ervas, especiarias, suco de limão, vinagre, alho ou pimenta. Com o tempo, as papilas gustativas se adaptam às mudanças. Se por muitos anos uma pessoa consumiu alimentos com alto teor de sal, alimentos com baixo teor de sódio podem parecer insossos. No entanto, após algum tempo, o paladar se adapta e a pessoa começa a sentir mais claramente os aromas naturais dos alimentos. Além disso, alimentos com excesso de sal podem parecer muito intensos ou até desagradáveis. Reduzir o consumo de sódio não significa desistir de comida saborosa. É escolher um caminho que apoie a saúde, proteja o coração e promova uma vida mais ativa e estável. Cada pedaço de comida se torna um passo em direção ao equilíbrio, e cada refeição é uma oportunidade não apenas para saciar a fome, mas também para fortalecer a saúde. O terceiro erro comum é o controle irregular da pressão arterial. A pressão arterial é um parâmetro que muitas vezes passa despercebido até atingir valores críticos ou provocar complicações sérias. É esse sigilo que a torna tão perigosa. Uma pessoa pode levar uma vida normal, sentir-se satisfeita e nem sequer suspeitar de um aumento gradual da pressão arterial. Entre os idosos, um erro comum e arriscado é a falta de controle regular da pressão arterial ou a confiança excessiva nas visitas anuais ao médico para monitorar esse indicador. Sem um monitoramento sistemático, pequenas flutuações passam despercebidas e essas mudanças, aparentemente pequenas, podem levar a consequências sérias. A pressão arterial está sujeita a flutuações constantes ao longo do dia, dependendo de muitos fatores, desde tensão emocional e qualidade do sono, até o tipo de alimentação e o nível de atividade física. Uma única medição no consultório médico, mesmo que mostre valores ideais, não fornece uma imagem completa. Muitas vezes, os resultados das medições em uma instituição médica são superestimados devido à ansiedade ou, inversamente, subestimados se o dia foi bom.
É por isso que o monitoramento doméstico é tão importante, pois permite obter uma visão mais completa da dinâmica da pressão arterial ao longo do tempo. Essa compreensão pode salvar vidas. Ignorar o controle da pressão arterial impede a detecção oportuna de sinais importantes. Talvez o tratamento prescrito já não seja tão eficaz. Novos hábitos alimentares ou fatores de estresse estejam começando a ter um impacto negativo, ou um suplemento alimentar incluído na dieta seja incompatível com os medicamentos que estão sendo tomados. Sem medições regulares, a pessoa permanece no escuro. E quando se trata da saúde do coração, confiar no acaso é inaceitável. O controle da pressão arterial em casa é uma das medidas mais simples e eficazes para identificar padrões em tempo hábil, detectar picos em um estágio inicial e fornecer ao médico as informações necessárias para tomar decisões informadas. Também ajuda o paciente a assumir a responsabilidade por sua saúde, participando ativamente do processo de manutenção e fortalecimento dela. Para realizar o monitoramento independente, não são necessários equipamentos caros ou formação médica especializada. Os monitores de pressão arterial domésticos modernos são acessíveis, fáceis de usar, equipados com telas grandes e fáceis de ler e memória embutida. A principal condição para o sucesso é a consistência. É necessário escolher um determinado horário do dia, por exemplo, manhã ou noite, e realizar as medições diariamente no mesmo horário. Antes da medição, recomenda-se sentar-se calmamente por 5 minutos, colocar a mão sobre a mesa, colocar os 2 pés no chão e evitar conversas durante o procedimento. As medições diárias permitem obter uma imagem clara e objetiva do funcionamento do corpo. É importante também manter um diário, em papel ou eletrônico, e fornecê-lo ao médico em cada consulta. Esse diário aumenta significativamente a eficácia das consultas, permitindo que o médico identifique mudanças, ajuste o tratamento, se necessário, ou detecte sinais de alerta em um estágio inicial, antes que se transformem em problemas sérios. Algumas pessoas evitam intencionalmente o monitoramento regular de sua condição, temendo possíveis descobertas desagradáveis. Seu medo de níveis potencialmente altos de pressão arterial pode causar estresse e ansiedade. No entanto, deve-se lembrar que ignorar o problema não é uma solução, mas apenas dá a ele mais tempo para se desenvolver e danificar o corpo. Reconhecer seu estado é o primeiro e mais importante passo para melhorar a saúde e, no caso da pressão arterial, o diagnóstico precoce desempenha um papel crucial. Medir regularmente a pressão arterial não é apenas um procedimento formal, mas um diálogo importante com seu próprio corpo. Como qualquer conversa construtiva, esse processo deve ser regular, calmo e atencioso. É necessário tornar o monitoramento da pressão arterial uma parte integrante da vida cotidiana, transformando-o em um hábito benéfico e uma tarefa prioritária, pois a saúde futura depende das decisões de hoje. Um dos erros comuns que afetam a pressão arterial é o estresse descontrolado. O estresse não é apenas um estado emocional, é uma reação fisiológica do corpo. Embora a pressão alta seja frequentemente associada a uma dieta inadequada e falta de atividade física, o estresse crônico e descontrolado é um fator de risco subestimado. Em idosos, o estresse descontrolado afeta negativamente não apenas o humor e o sono, mas também aumenta a pressão arterial de forma imperceptível, porém constante. O estresse ativa a reação de lutar ou fugir do corpo, causando a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol. Essas substâncias aumentam temporariamente a pressão arterial, estreitando os vasos sanguíneos e aumentando a frequência cardíaca. Em condições normais, essa é uma reação de curto prazo. No entanto, quando o estresse se torna um companheiro constante na vida, o corpo está constantemente em estado de alerta elevado. As artérias permanecem estreitas, o coração trabalha com carga aumentada, o que leva a danos ao longo do tempo,
que nem sempre podem ser corrigidos apenas com medicamentos. A peculiaridade do estresse reside em sua capacidade de se disfarçar. Nem sempre se manifesta em ataques de pânico ou acessos de raiva. Às vezes, manifesta-se por sinais quase imperceptíveis: tensão nos ombros, aperto no peito, sono agitado ou sensação de depressão. Muitos idosos, criados no espírito de superar dificuldades e demonstrar resiliência, tendem a minimizar ou ignorar esses sentimentos. No entanto, ignorar o estresse não o faz desaparecer. Pelo contrário, dá-lhe a oportunidade de se entrincheirar no corpo, esgotando a energia, diminuindo a paciência e aumentando imperceptivelmente a pressão arterial. A boa notícia é que controlar o estresse não requer mudanças radicais ou visitas caras a um psicoterapeuta. Tudo começa com pequenos, mas conscientes, passos que podem acalmar o sistema nervoso abalado e restaurar o equilíbrio mental perdido. A respiração profunda, por exemplo, diminui os batimentos cardíacos acelerados e ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, proporcionando uma sensação de calma. Movimentos lentos, como caminhadas ao ar livre, yoga ou alongamento leve, ajudam a aliviar a tensão muscular e estimulam a produção de endorfinas, hormônios naturais da felicidade que melhoram o humor. Passar um tempo tranquilo na natureza, ouvir música favorita ou praticar a gratidão, expressa em um diário ou oração, também pode redefinir a reação do corpo a situações estressantes. Mesmo uma conversa sincera com um amigo próximo ou simplesmente expressar emoções acumuladas pode aliviar significativamente a carga mental. A principal chave para o sucesso reside no desenvolvimento de um hábito sustentável de cuidar diariamente de seu estado psicoemocional. É importante não apenas reagir ao estresse quando ele já ganhou força, mas criar seus próprios rituais que proporcionem à mente e ao corpo espaço para relaxar e se recuperar. Imagine isso como escovar os dentes diariamente. Não é apenas uma forma de se livrar da dor de dente, mas também uma prevenção eficaz contra problemas futuros. E se você viveu por muito tempo em condições de estresse descontrolado, seja indulgente consigo mesmo. Não se trata de procurar culpados, mas de reconhecer a necessidade de mudança e de avançar gradualmente para melhor. Não é preciso tentar mudar tudo de uma vez, mas assim que começar a reservar tempo para a calma, a reflexão e o autocuidado, seu corpo certamente reagirá. As mudanças positivas afetarão não apenas sua mente, mas também sua pressão arterial, qualidade do sono, digestão e sensação geral de paz. O estresse pode ser um inimigo invisível, mas suas consequências são bem reais, e a capacidade de gerenciá-lo está sempre ao alcance. Uma respiração profunda, uma caminhada lenta, 1 minuto de silêncio de cada vez. Um dos erros comuns é ignorar a atividade física. Quando se trata de controlar a pressão alta, o que você não faz pode ser tão importante quanto o que você faz. Um dos erros mais frequentemente negligenciados, mas significativos, que os idosos cometem é negligenciar a atividade física. Em outras palavras, estamos falando de um envolvimento excessivo com um estilo de vida sedentário, falta de movimento e a crença equivocada de que o descanso é sempre o melhor remédio. Embora o descanso certamente tenha seu lugar, a falta de movimento pode aumentar a pressão arterial de forma lenta e imperceptível, forçando o coração a trabalhar mais do que o necessário. A atividade física desempenha um papel importante na regulação da pressão arterial, fortalecendo o músculo cardíaco. Um coração mais forte consegue bombear um volume maior de sangue com menos esforço, o que reduz a pressão sobre as artérias e ajuda a manter os valores dentro de uma faixa saudável. O exercício também promove a melhora da circulação sanguínea, a redução da inflamação, a manutenção de um peso saudável e a diminuição do nível de estresse. Todos esses fatores são fundamentais para a manutenção da saúde cardiovascular.
Mas quando o movimento desaparece da vida cotidiana, o corpo começa a perder sua eficiência. Os músculos enfraquecem, a circulação sanguínea diminui e a pressão dentro dos vasos sanguíneos começa a aumentar gradualmente. Em muitas pessoas na idade adulta, a falta de motivação fica em segundo plano, dando lugar à insegurança em suas próprias forças. Preocupações relacionadas a possíveis dores nas articulações, fadiga geral ou medo de perder o equilíbrio e cair podem transformar a própria ideia de exercício físico em uma fonte de ansiedade. No entanto, vale ressaltar que, para obter benefícios tangíveis da atividade física, não é necessário se esgotar com treinos intensos. Mesmo movimentos moderados, mas regulares, podem trazer benefícios reais ao organismo. Por exemplo, uma caminhada diária tranquila pelos arredores, exercícios matinais com elementos de alongamento ou exercícios leves realizados sentado em uma cadeira enquanto assiste à televisão podem melhorar significativamente o funcionamento do sistema cardiovascular, estimulando a circulação sanguínea. Uma das formas mais eficazes de melhorar a saúde é reduzir o tempo gasto sentado. Se uma pessoa tem o hábito de assistir à televisão ou ler por longos períodos, recomenda-se fazer pequenas pausas a cada 30 a 60 minutos. Levante-se e marche no lugar por 1 minuto, caminhe até a cozinha, faça alguns movimentos rotacionais com os ombros ou simplesmente bata os dedos dos pés. Esses curtos períodos de atividade ajudam a interromper longos períodos sentado, o que pode afetar negativamente a condição das artérias e levar ao aumento da pressão arterial. O fator-chave é a consistência e a regularidade. Movimentos regulares enviam um sinal ao coração, vasos sanguíneos e cérebro de que a pessoa continua a viver uma vida plena, permanece ativa e cheia de energia. Com o tempo, esse sinal se transforma em realidade. Não menos importante é escolher tipos de atividade física que tragam prazer. Pode ser dança, jardinagem, hidroginástica ou simplesmente alongamento ao ar livre sob os raios do sol da manhã. Se os exercícios são percebidos como um passatempo agradável e não como uma punição, a probabilidade de que uma pessoa continue a praticá-los regularmente aumenta significativamente. Com o tempo, isso se transforma em um hábito saudável que contribui para a melhora do corpo. Se houver dúvidas sobre por onde começar, recomenda-se consultar um médico ou fisioterapeuta. Um especialista ajudará a escolher tipos de atividade física seguros e adequados, levando em consideração o estado de saúde atual e o nível de mobilidade. É importante lembrar que o objetivo não é se tornar um atleta profissional, mas sim manter a independência, apoiar o equilíbrio e fornecer ao coração o suporte necessário para seu trabalho longo e ininterrupto. Ignorar um estilo de vida sedentário pode parecer inofensivo, mas com o tempo isso exerce uma carga excessiva sobre o coração e os vasos sanguíneos. O movimento é um remédio e cada passo é uma contribuição para a redução da pressão arterial, o fortalecimento da saúde e o aumento da autoconfiança. O erro número 6, que muitas vezes passa despercebido, é o consumo imoderado de cafeína ou álcool. Uma xícara de café pela manhã, uma taça de vinho no jantar. Pequenos prazeres que se tornaram parte integrante da vida cotidiana de muitos. Em doses moderadas, eles podem trazer um consolo de curto prazo. No entanto, para idosos que enfrentam o problema de pressão arterial elevada, o consumo excessivo dessas substâncias pode se tornar uma armadilha imperceptível, mas perigosa. À primeira vista, eles não representam uma ameaça óbvia, mas são capazes de aumentar a pressão arterial de forma insidiosa, entrar em conflito com a ação de medicamentos e criar uma cascata de problemas de saúde. Comecemos com a cafeína, um estimulante que está contido não só no café e no chá, mas também em refrigerantes, bebidas energéticas e chocolate. A cafeína tem um efeito vasoconstritor e aumenta a frequência cardíaca, o que, em conjunto, pode levar a um aumento temporário da pressão arterial. Em algumas pessoas,
esse efeito pode ser insignificante ou de curta duração. No entanto, para outros, especialmente aqueles que já sofrem de hipertensão ou possuem sensibilidade elevada a estimulantes, mesmo uma pequena dose de cafeína pode elevar a pressão arterial a níveis perigosos. A complexidade reside na resposta individual do organismo. Alguns idosos podem desfrutar de uma xícara de café diária sem consequências, enquanto outros experimentam picos de pressão que podem durar horas, muitas vezes sem sequer perceber. A chave para solucionar este problema é a consciência. Se você consome cafeína regularmente, é importante prestar atenção ao seu corpo. Experimente medir a pressão arterial antes e depois do café da manhã ou do refrigerante da tarde. Se notar um padrão de leituras elevadas ou sentir sintomas como dores de cabeça, nervosismo ou palpitações, talvez seja hora de reduzir o consumo ou optar por bebidas sem cafeína. Não é necessário renunciar completamente aos seus rituais favoritos, apenas fazer ajustes ponderados que apoiem a saúde do seu coração. O álcool apresenta um problema diferente. Em quantidades moderadas, pode ajudar a relaxar e aliviar a tensão no final do dia. No entanto, em doses elevadas ou frequentes, o álcool aumenta a pressão arterial e pode reduzir significativamente a eficácia dos medicamentos utilizados para tratar a hipertensão. Além disso, contribui para a desidratação, sono de má qualidade, ganho de peso e maior suscetibilidade ao estresse emocional. Todos fatores que afetam negativamente a pressão arterial. Em idosos, cujos organismos processam o álcool com menor eficiência, esses efeitos podem ser mais pronunciados e, fato, durar mais tempo do que o esperado. O consumo regular de mais de uma dose de bebida alcoólica por dia pode perturbar o equilíbrio entre o prazer moderado e o risco crônico para a saúde. Além disso, a interação do álcool com medicamentos destinados a normalizar a pressão arterial acarreta uma série de efeitos colaterais, incluindo tonturas, desorientação e aumento da carga sobre o fígado. Esses riscos aumentam exponencialmente com o uso simultâneo de vários medicamentos, o que é comum em idosos que sofrem de comorbidades. No entanto, há boas notícias. Moderação e até mesmo uma ligeira redução no consumo de álcool e cafeína podem levar a mudanças positivas significativas. Limitar o consumo de cafeína ou álcool pode levar à diminuição da pressão arterial, melhora da qualidade do sono, estabilização dos níveis de energia e aumento da concentração. Em alguns casos, a redução do consumo dessas substâncias também pode diminuir a necessidade de medicamentos adicionais. Ao mesmo tempo, renunciar ao café ou ao vinho não significa renunciar aos prazeres. Existem muitas alternativas agradáveis e benéficas para o coração. Por exemplo, você pode experimentar chás de ervas, como camomila, hortelã ou rooibos. Você também pode beber água morna com limão ou preparar seus próprios refrigerantes aromatizados com frutas frescas e ervas. Essas substituições simples podem proporcionar as mesmas sensações de ritual e relaxamento, mas sem os efeitos colaterais indesejados. Em última análise, não se trata de restrições, mas de uma abordagem consciente. Compreender o impacto da cafeína e do álcool no organismo permite fazer escolhas mais sensatas. Escolhas que apoiam não só a pressão arterial, mas também o estado geral de saúde e a qualidade de vida. O coração não exige perfeição, pede cuidado. E cada passo em direção ao equilíbrio é um passo em direção a um estado mais forte e sustentável. Um dos erros comuns é a falta de comunicação eficaz com os profissionais de saúde. Quando se trata de controlar a pressão arterial elevada, ter um sistema de apoio confiável desempenha um papel tão importante quanto tomar os medicamentos necessários ou seguir uma dieta saudável. E o elemento-chave desse sistema de apoio é o médico assistente. No entanto, um dos erros mais comuns e evitáveis que os idosos cometem é a falta de comunicação aberta e regular com seu médico ou equipe médica.
seja por faltar a consultas agendadas, ocultar informações sobre os sintomas, ou ter a crença infundada de que está tudo bem. A ausência de um diálogo honesto e regular pode levar a oportunidades perdidas e sinais de alerta ignorados. Na vida cotidiana, é fácil ficar preso na simples rotina de renovar receitas e fazer visitas regulares ao médico para exames preventivos. No entanto, deve-se lembrar que a pressão arterial é um indicador dinâmico, sujeito a mudanças constantes. O nível da pressão arterial é influenciado por vários fatores, como estresse, atividade física, qualidade do sono, dieta, medicamentos e até mesmo flutuações sazonais. Se o médico não tiver informações completas sobre o bem-estar do paciente e sua vida diária, ele é forçado a trabalhar com um quadro incompleto, o que pode dificultar a detecção oportuna de problemas e o ajuste preciso do tratamento. Infelizmente, muitos idosos têm vergonha de relatar seus problemas, temendo parecer exigentes, causar julgamento ou incomodar o médico. No entanto, é importante entender que qualquer problema de saúde merece atenção, por menor que pareça. Tonturas incomuns, um efeito colateral que o paciente tentou ignorar, um novo suplemento alimentar ou uma mudança na rotina diária. Todas essas informações são valiosas para o médico e o ajudam a manter a segurança e a eficácia do plano de tratamento. Efeitos colaterais de medicamentos, que são frequentemente subestimados, merecem atenção especial. Alguns pacientes, sentindo desconforto, simplesmente interrompem o uso de medicamentos sem informar o médico. Isso pode levar a um aumento descontrolado da pressão arterial e, no pior dos casos, a complicações graves. Uma pequena conversa com o médico pode resolver o problema, ajustando a dosagem, substituindo o medicamento ou fazendo mudanças no estilo de vida. As leituras da pressão arterial medidas em casa também devem fazer parte do diálogo com o médico. O paciente deve levar um diário de medições para a consulta ou compartilhá-lo por meio de um portal online, se disponível. Ao observar a dinâmica das leituras, em vez de valores únicos, o médico pode avaliar a eficácia do tratamento e identificar os fatores que afetam a pressão arterial. Se as leituras forem instáveis, o médico ajudará a entender os motivos. Não se esqueça do impacto do estado mental e emocional na pressão arterial. Estresse, solidão, depressão e ansiedade podem contribuir para o aumento da pressão arterial. O médico pode encaminhar o paciente para aconselhamento psicológico, grupos de apoio ou programas comunitários que podem ajudar a lidar com esses problemas. Em situações em que uma visita a uma instituição médica se torna uma tarefa difícil devido à mobilidade limitada, distância geográfica ou problemas de transporte, recomenda-se considerar a possibilidade de consultas de telemedicina. Atualmente, muitas práticas médicas oferecem a oportunidade de reuniões virtuais, permitindo que os pacientes permaneçam em contato com seus médicos sem sair de casa. A comunicação eficaz com o médico não requer necessariamente conversas longas, mas requer honestidade e abertura. O médico é um parceiro do paciente na manutenção da saúde, não um crítico. Quanto mais informações o médico recebe do paciente, mais qualificada a ajuda que ele pode fornecer. Os pacientes não devem esperar até a próxima consulta agendada para consultar um médico. Se houver algum problema, dúvida sobre as prescrições, efeitos colaterais ou mudanças no estilo de vida, é necessário entrar em contato com o médico imediatamente. Cuidar da saúde não é um projeto individual, mas o resultado da colaboração entre médico e paciente. Manter um diálogo aberto é uma das maneiras mais sensatas e simples de proteger sua saúde e futuro. O controle da pressão arterial não deve ser visto como uma tarefa impossível. Não requer um estilo de vida impecável, restrições infinitas ou preocupação constante. Para um controle eficaz, é necessário estar ciente da importância dos hábitos diários, prestar atenção aos sinais que o corpo envia e usar sua capacidade de moldar sua saúde, tomando decisões conscientes.
A pressão arterial não é apenas um número, mas um reflexo de como o corpo vive, respira, descansa, se move e reage ao ambiente. Anteriormente, foram considerados 7 erros comuns que muitas vezes passam despercebidos e, mais importante, foram sugeridas maneiras de evitá-los. Desde entender como os medicamentos funcionam, até controlar a ingestão de sódio, manter a atividade física, controlar o estresse, manter contato com seu médico e tomar decisões informadas sobre o consumo de cafeína e álcool. Todas essas são mudanças gerenciáveis e realistas que não exigem uma reestruturação radical da vida. Eles apenas exigem um cuidado mais consistente e consciente consigo mesmo.